Já começou? Boa noite. Tivemos um probleminha técnico aqui, mas acho que agora foi resolvido. A gente consegue já falar um pouco melhor sobre o tema, né? E me apresentar também, né, para vocês. Atrasou um pouco, mas acho que agora a gente consegue. Tem alguém aí? Boa noite. Olá, Núbia. Vamos, sem mais delongas, né? Já atrasamos um pouquinho aí por questões técnicas. Meu nome é Amanda Salles, né? Doutora Amanda Salles. Eu sou fisioterapeuta. E eu queria cumprimentar o presidente nacional, né, da Advocacia Negra, o doutor Estevão Silva. Agradeço, né, pelo convite de toda a equipe. E é um prazer estar aqui para falar da minha profissão e falar um pouco mais sobre a importância dela. Lembro que o tema, né, de hoje é o que é fisioterapia e a sua atuação nas unidades de terapia intensiva, nas UTIs, né? Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho. Gostaria também de lembrar, né, sobre a importância da lavagem das mãos, a importância de ficar em casa. Eu ouço muito, às vezes, o pessoal comentando e falando: mas eu não toquei em nada, né? Mas a partir do momento que a gente compartilha um ambiente com uma outra pessoa, com outras pessoas que a gente não sabe exatamente qual é a rotina dela, se ela está doente ou não, a gente corre o risco, né, de contaminação, gente. Não tem como, eu só fui na clínica e voltei, né? Você foi na clínica, você foi no banheiro, você pegou na maçaneta da porta do banheiro, você pegou na maçaneta da torneira que lavou as mãos, né? Então, houve aí uma transmissão. Se você pegou, a outra pessoa que estava lá guardando também pegou, né? Então, a grande questão hoje, nessa pandemia que a gente vive, é essa questão da transmissão. E principalmente a transmissão de que a gente não sabe se está doente ou não. E nem a própria pessoa sabe se está doente ou não, né? Então, sempre lavar as mãos direitinho entre os dedos, né? Na ponta dos dedos também é importante. No dorso da mão, né? O peito da mão, que a gente conhece como peito da mão também, certo? E ficar em casa, né, gente? A gente sabe que algumas profissões são essenciais e a gente não tem como ficar sem sair de casa, como os próprios profissionais da saúde, né? Eu me incluo, mas eu não estou trabalhando na área agora. Mas os profissionais que estão lá nos hospitais, eles não têm escolha, tem que sair para trabalhar, né? Para nos prestar a melhor assistência possível. Então, quem pode e quem tem seus serviços, teve seus serviços suspensos, continue em casa, né? A gente sempre procura uma outra maneira de produzir, né? Como a Anan está fazendo aqui no seu perfil, proporcionando muitas palestras muito boas, né? Eu gostaria de dizer que a palestra aqui de hoje vai estar aberta a perguntas. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar, que no final eu vou separar alguns minutos para a gente tirar essas dúvidas, certo? Então podem ir mandando as dúvidas. Vocês estão me ouvindo muito bem? Vocês estão me ouvindo bem? Depois me passem um feedback aí, vão mandando uma mensagem que eu vou ver, certo? Se não estiverem me ouvindo bem, eu
procuro melhorar aqui a posição. Gostaria de convidar vocês também para ver as outras palestras. Todos os dias estão tendo palestras aqui, né, nessa página do Escritório Nacional de Advocacia Negra. É muito interessantes as palestras, então podem vir todo dia, tem um cronograma aí e vocês vão acompanhando, certo? Participem das próximas lives e participem e façam parte desse grupo e dessa página que é tão importante, tão interessante no nosso cotidiano, né? E feita por pessoas negras, convidados negros, né? Para a gente se ver e se representar, o que é muito importante. Então vamos lá. Eu já me apresentei, meu nome é Amanda, doutora Amanda Salles, fisioterapeuta, certo? Pós-graduada em fisioterapia traumato-ortopédica, né? Em traumatologia e ortopedia. Tenho cursos em outras áreas, né, como a fisioterapia pélvica e uroginecológica, e fiz curso de extensão em fisioterapia em terapia intensiva adulto, certo? Mas vamos ao que da questão dessa palestra, né, dessa live. A primeira pergunta é: o que é fisioterapia? Quando o fisioterapeuta, né, às vezes pergunta a algumas outras pessoas o que é fisioterapia, vem muita relação com massagem, vem muita relação com um serviço não essencial, e o que não é verdade, né? E principalmente nas unidades de terapia intensiva, a gente vai falar mais adiante. No entanto, a fisioterapia é uma ciência da saúde que vai prevenir, vai tratar e vai estudar distúrbios no corpo humano, né? Distúrbios de função. Como assim distúrbios, né? Alterações na função de órgãos ou de sistemas. Quando a gente fala do nosso corpo humano, a gente tem uma divisão que é muito utilizada para estudo e que ajuda, né, a gente a compreender melhor o nosso corpo, que é a divisão em sistemas, né? Por isso que tem a especialidade cardiorrespiratória, né? A especialidade cardíaca, a especialidade respiratória, a especialidade neurológica. Essa divisão de especialidades já nos ajuda a identificar que o nosso corpo é dividido em sistemas, né? Pele é um sistema, né? Pele é um órgão importantíssimo no nosso corpo, é o maior órgão do nosso corpo. Né? Então vai ter o sistema da pele, o sistema circulatório dos vasos sanguíneos, né? Vasos sanguíneos e coração. Vai ter o sistema neurológico, né? O sistema nervoso, que é o cérebro e as informações que o cérebro transmite e recebe de transmissão do nosso corpo. Sistema digestivo, enfim. Então a fisioterapia ela vai tratar o órgão, né, e o sistema como um todo, porque se um órgão não está funcionando muito bem, o sistema todo pode sofrer com essa alteração, com esse distúrbio que acontece nesse órgão, certo? Então, obrigada, doutor. Então, a fisioterapia ela vai tratar o corpo como um todo, certo? E não só
um músculo, não só o braço, não só a perna. A gente que é profissional de fisioterapia, que somos fisioterapeutas, a gente vê muito essa relação ou essa ligação da fisioterapia direcionada apenas a um membro, né? Ah, foi o fisioterapeuta que cuidou do meu braço quando eu quebrei o braço, ou que cuidou da minha perna quando eu quebrei a perna. Mas não é só isso. A fisioterapia vai cuidar do corpo quando houver distúrbios cinéticos funcionais, que podem ser de causas variadas, né? Então pode ser a causa da alteração no órgão, pode ser por uma alteração genética. Como assim a alteração genética? Aquele indivíduo que tem uma alteração nos genes e que demonstra características específicas, né? E que podem dificultar, essas características específicas podem dificultar o seu desenvolvimento durante a vida, né? Síndrome de Down. O paciente ou a pessoa que apresenta a síndrome de Down apresenta uma alteração genética, né? E essa alteração genética leva a alterações de função do corpo humano. Alterações traumáticas. Sofri um acidente de carro, sofri um acidente automobilístico, né? Tomei uma pancada e fiquei com dor. Enfim, são distúrbios traumáticos, são alterações traumáticas. E distúrbios genéticos traumáticos e adquiridos, né? O indivíduo teve uma amputação, né? Ele ele tinha todos os membros e por N motivos foi necessário amputar, né? Então foi algo adquirido. A hipertensão arterial, né, em alguns casos é adquirida, diabetes tipo 2 é adquirido, né? Então a fisioterapia ela vai atuar não só naquela dor no ombro ou naquela dor nas costas, na coluna vertebral, né? Ela vai atuar no corpo como um todo, certo? Quem faz fisioterapia, quem pode trabalhar com fisioterapia? O fisioterapeuta, e apenas ele, né? É claro que existem estagiários de fisioterapia que são supervisionados, né, por profissionais fisioterapeutas já graduados, mas não há auxiliar de fisioterapia ou técnico de fisioterapia, né? Vocês estão me ouvindo bem? Então não há essas outras alterações relacionadas à profissão fisioterapia, como acontece no caso de enfermagem, por exemplo, né? Que tem o técnico em enfermagem, tem o de nível superior e tem o técnico. Na fisioterapia, não, é apenas o fisioterapeuta, né? Que pode ter, há muitos anos atrás, muitos mesmo, né? No início da fisioterapia existia auxiliar de fisioterapia. Hoje em dia, não mais, certo? Então, o fisioterapeuta vai cuidar do corpo humano, certo? E uma observação importante, o músculo, né? Aquela tensão que tem ali, o músculo é um órgão, tá? Às vezes a gente tem dificuldade de entender, mas o músculo é um órgão, ele também precisa de tratamento. E talvez por isso ele seja tão relacionado a profissão, seja tão associada à massagem, né? Mas são terapias manuais que a gente pode falar um pouco mais adiante, tá bom? Eu já cheguei a comentar e relembro, né? Assim como outras especialidades da área de saúde, a fisioterapia ela também tem especialidades, ela também tem áreas diversas de atuação, né? Existe aquele fisioterapeuta que vai estar direcionado ao tratamento de ossos e de músculos, né? Falando de ossos e músculos que realizam movimentos. Tem fisioterapeuta que é especializado no tratamento da pele,
né, que são os fisioterapeutas dermatosfuncionais, né, direcionados à pele, ao tegumento. Tem profissionais que atuam com a fisioterapia aquática, né? E falando da fisioterapia aquática, eu quero ressaltar a diferença entre hidroterapia e hidroginástica, né? São condições totalmente diferentes e objetivos de tratamento diferentes, né? Condições da água são diferentes, os exercícios propostos, o acompanhamento, a avaliação é bem diferente, né? Então não é a mesma coisa. É a fisioterapia dentro da água, né? Na pressão hidrostática. A fisioterapia esportiva, quem nunca ouviu falar da fisioterapia esportiva, hein? A gente para um minuto para assistir o jornal de esportes e sempre fala que o jogador tal teve lesão e precisou ou vai precisar de tantas semanas de afastamento para fazer um tratamento fisioterapêutico, né? Ou para se recuperar da lesão. Essa recuperação da lesão envolve sim o fisioterapeuta, certo? E várias outras especialidades, né? Tem a fisioterapia direcionada à pelve, né? A contenção de urina, fezes, que a gente chama de uroginecológica. Tem a fisioterapia que dentro da uroginecológica trata apenas a mulher, então é a fisioterapia na saúde da mulher. Então é uma profissão, uma área muito vasta, né? Muito grande de atuação e que às vezes a gente não presta um pouco atenção sobre isso. Então tô aqui para incentivar e ver, né, a minha profissão crescendo não só nas unidades hospitalares, porque ela é muito vasta e tem muitas outras áreas de atuação, certo? Até aí alguma dúvida? Podem mandar perguntas, tá, gente? No final a gente pode discutir um pouco mais essa pergunta e repercutir, tá? Vamos lá. E para falar, antes de falar do que é que o fisioterapeuta faz numa unidade de terapia intensiva, a gente precisa falar o que é uma unidade de terapia intensiva, o que é uma UTI. UTI é unidade de terapia intensiva, né? Nas unidades de terapia intensiva, lá estão pacientes críticos ou potencialmente críticos, né? Aquele paciente que tá no limite, né, de alguma patologia. Ele desenvolveu alterações ou dificuldades grandes, e precisa de atenção contínua, de atenção intensiva. Por isso que o nome é de terapia intensiva. Ele precisa de cuidados intensivos, né? De cuidados constantes, né? A dinâmica de uma unidade de terapia intensiva geralmente é com os leitos ao redor do posto de enfermagem, né? Por quê? Porque ali os profissionais que vão ficar ali no posto de enfermagem vão ter uma visão melhor dos pacientes, né? Eles não vão ficar em um corredor, em uma enfermaria, que ele precisa acionar um botão para chamar o pessoal de enfermagem se estiver passando mal. Fora que nas unidades de terapia intensiva, por ser de grande movimento de profissionais da saúde e de grande mobilização grande e rápida e ágil e intensiva sobre aquele paciente, não é permitido acompanhante, né? Então, os pacientes internados nas unidades de terapia intensiva têm lá o horário mais curto, mas tem o horário de visita, que é importante também para a recuperação do paciente. Mas é diferente das enfermarias e dos apartamentos, que geralmente, né, não nesse momento de pandemia, mas no momento normal, eles permitem a permanência de um acompanhante, né, para as necessidades básicas ali do paciente.
Na unidade de terapia intensiva, isso não ocorre. Ressalto aqui agora que nesse momento de pandemia, eu vi diversos comunicados dos hospitais suspendendo, né, retirando o horário de visitas e de acompanhante, né? Por que isso? Porque o hospital já tem uma grande quantidade de pessoas que se movimentam, né, e que entram e saem, que são os funcionários. Não só funcionários de saúde. Um hospital precisa de funcionários administrativos, o pessoal da limpeza, segurança, né, e vários outros. Então já é um local de grande volume da passagem de pessoas, né? Então eles resolveram por diminuir esse volume de trânsito, vamos chamar assim, de trânsito de pessoas no hospital. Diminuir, tirando o acesso, né, de acompanhantes, em alguns casos, e de visitação. Então, a unidade de terapia intensiva é de cuidados intensivos, rápidos, imediatos, 24 horas por dia, certo? Então, vai ter 24 horas por dia um atendente de farmácia, vai ter fisioterapeuta, vai ter médico, vai ter enfermeiro, vai ter técnicos, né? Ali 24 horas para atender as demandas de um paciente crítico ou potencialmente crítico, o que está evoluindo para um quadro crítico, certo? Então é isso aí, uma unidade de terapia intensiva. E essa unidade de terapia intensiva, ela é importantíssima, né? Como eu já falei, o posicionamento delas ajuda bastante, né, na vigilância dos profissionais para os pacientes, para com os pacientes. E é importante para o paciente sair da fase crítica e diminuindo, né, a curva lá a curva de deletérios, né, de efeitos deletérios que a doença está fazendo no organismo daquele indivíduo, certo? Então vamos ao X da questão. Fisioterapeuta. O que é que o fisioterapeuta vai fazer numa unidade de terapia intensiva? Amanda, você já disse aí, né, que fisioterapia é muito além do tratar de ossos e músculos, mas vamos ao que interessa, né? O que é que ele faz numa unidade de terapia intensiva? Para começo de conversa, em todo atendimento fisioterapêutico vai ocorrer uma anamnese. Anamnese é um termo utilizado para avaliação, né? Eu preciso avaliar o meu paciente, ver o que está acontecendo com ele. Às vezes o paciente na unidade de terapia intensiva, ele não está consciente, né? Por medicação ou por lesão já feita antes do ingresso dele às unidades de terapia intensiva. Mas de qualquer maneira a gente tenta fazer uma avaliação com queixa principal, histórico pregresso, e se esse paciente não está responsivo, ele não está respondendo aos questionamentos, ou não está alerta, ou não está consciente, a gente vai buscar essas informações dos familiares, né? Então, vai ser feita uma avaliação, essas informações vão chegar ao fisioterapeuta, né? O paciente ele vai ter uma ficha lá de inscrição, o prontuário, né, com os dados e as informações dele. E isso vai ser uma anamnese, né? Além dessa anamnese, é feita uma avaliação funcional, né? Esse paciente está alerta, não está, ele responde a comandos, né? Às vezes o paciente está sonolento, ele está com o nível de consciência diminuído, né? Devido à grande quantidade de medicação, por exemplo.
Então, ele tá lá com o nível de consciência diminuído, mas ele responde, né? Se a gente chamar seu fulaninho, o senhor tá se sentindo bem? Às vezes a resposta não é longa ou não é precisa, mas alguns sim respondem, né? Então a gente precisa saber se ele está comunicativo, se não está, né? Para não fazer algum procedimento e o paciente sentir dor, por exemplo, né? Então a gente precisa sempre fazer uma avaliação de função e de consciência do paciente. Sempre antes do atendimento é o indicado, né? A gente não sabe exatamente a muitas vezes como é que a medicação está agindo no organismo dele. Então é chamar o paciente, conversar com ele também, né? E verificar se ele está respondendo aos estímulos, né? O fisioterapeuta, depois que fizer toda uma avaliação funcional, ele vai prescrever, né? Vai direcionar o tratamento fisioterapêutico, né? Então ele vai ter um diagnóstico fisioterapêutico e um prognóstico fisioterapêutico, né? O diagnóstico é o que o paciente está apresentando no momento, né? Ele não está respondendo aos sinais, ele não responde a comandos, ele está com o tórax assimétrico, a mobilidade dos membros superiores e inferiores está ruim, né? Tá rígida, tá flácida, né? Então a gente vai ter um diagnóstico fisioterapêutico da função do corpo desse indivíduo e um prognóstico. O que é que o fisioterapeuta espera com o tratamento fisioterapêutico? Eu espero melhorar a flexibilidade dele nos membros e no dorso, né? Que é a parte posterior do tronco, né? A parte da coluna vertebral. Eu espero promover uma simetria do tórax, né? Às vezes o paciente chega com alterações respiratórias e que o tórax fica assimétrico, né? Um fica maior ou mais alto que o outro, né? Então vai ter o prognóstico fisioterapêutico também. O fisioterapeuta, ele além de fazer toda essa avaliação de função, né, que vai relacionar com os membros, né, do corpo desse paciente, membros superiores, membros inferiores, mobilidade de cervical, né, mobilidade do tórax, mobilidade do dorso, abdômen, verificar se tem alguma área rígida, ele vai avaliar e monitorar a via aérea desse paciente. Sim, o fisioterapeuta, nós fisioterapeutas, nós cuidamos muito da parte de função respiratória dos pacientes. Além da função motora, né, relacionada ao movimento, nós cuidamos bastante da função respiratória. Para quem não sabe, a função respiratória, ela não se limita aos pulmões, né? Claro, né, que os pulmões são os principais órgãos de respiração do nosso corpo, de absorção do oxigênio. No entanto, o que é que faz os pulmões expandirem, encher e esvaziar? São os músculos, né? Músculos na região do tórax, principalmente, né? Nós temos músculos principais e músculos acessórios que vão auxiliar na diferença de pressão dentro do tórax e promover a expansão do pulmão e a redução dele no processo de respiração. Então, para eu manter um pulmão funcionante com os volumes corretos, eu tenho que manter a musculatura respiratória ativa, né? Eu tenho que manter a musculatura respiratória saudável, certo? Então,
tudo isso acarreta ao fisioterapeuta, né? Lembra que na definição do que é fisioterapia, eu falei que o fisioterapeuta vai cuidar da função cinética e funcional, né? Da cinesia funcional de órgãos e sistemas. Então, se eu cuido, né, da cinesia funcional dos órgãos e sistemas, eu vou cuidar da musculatura respiratória e, consequentemente, proporcionar um bom funcionamento ou uma boa expansão e retração dos pulmões. Para eu cuidar dos pulmões e da musculatura respiratória, eu preciso garantir e promover a liberação das vias de passagem do ar, né? As vias, o que nós chamamos de vias aéreas, né? Região de nariz, boca, faringe, laringe, traqueia. São as vias de passagem do ar. Então, o fisioterapeuta vai avaliar e monitorar a via aérea, assim como o principal órgão da respiração, que é o pulmão, certo? O fisioterapeuta também olha exames, também interpreta exames, né? Exames sobre a quantidade de ar que está passando nos pulmões, a quantidade que está chegando, qual a repercussão das quantidades de oxigênio, gás carbônico, saturação está tendo no organismo desse paciente, através da gasometria arterial, né? E então a gente vai também interpretar os exames, não só exames laboratoriais, como exames de imagem, né? Exames laboratoriais, exames de imagem, alguns exames de função que nós realizamos à beira-leito, né? São exames funcionais, também são feitos por fisioterapeutas. Nós aplicamos métodos, técnicas e recursos relacionados à expansão pulmonar, remoção de secreção, fortalecimento muscular de quê? Da musculatura respiratória, né? Fortalecimento muscular e condicionamento cardiorrespiratório, além de possível suporte de oxigênio, né, de suporte ventilatório. Mas, Amanda, como assim expansão pulmonar? Algumas alterações no sistema respiratório que são muito comuns de ocorrer no ambiente de unidade de terapia intensiva é o fechamento de vias respiratórias no pulmão, dentro do pulmão, que a gente chama de atelectasias. É como se as paredes intrapulmonares, né, dentro dos pulmões, colabassem, elas atelectasiam, elas se juntam, né? E quando elas fazem isso, tem muitos motivos para ocorrer, né, as atelectasias, mas isso diminui a capacidade do pulmão de trocar o oxigênio pelo gás carbônico, né? Já que essa é a principal função do pulmão, é a gente inspirar e entrar oxigênio nos nossos pulmões. Esse oxigênio o pulmão entrega para a nossa corrente sanguínea, né, para a nossa circulação, e o oxigênio que a gente sabe que é necessário para o funcionamento de todo o nosso corpo. E é quando o nosso corpo usa o oxigênio, ele produz um resíduo. Esse resíduo é o dióxido de carbono, é o gás carbônico. E esse gás carbônico também chega aos pulmões e ele sai do nosso corpo quando a gente expira, né? Então, se eu tenho um pulmão que está atelectasiado, que está com parte das paredes dele colada, ele vai passar oxigênio para entrar no nosso corpo e liberar o dióxido de carbono? Não vai,
né? Então, o fisioterapeuta, através de manobras, né, manobras e exercícios, promovemos a terapia de expansão pulmonar, porque eu quero que ele abra para que promova a passagem do oxigênio e também a passagem do gás carbônico. Então, sim, o fisioterapeuta ele faz a expansão pulmonar. E remoção de secreção? Ah, mas minha parente disse que quem faz a remoção de secreção nas unidades de terapia intensiva é o enfermeiro. O enfermeiro faz? Faz também, né? O técnico faz também, né? A remoção de secreção, que a gente chama de aspiração, certo? No entanto, como o fisioterapeuta compreende a função tanto muscular quanto dos órgãos, nós promovemos terapias, né, de movimento no tórax, né? Movimentamos o tórax, colocamos algumas pressões em áreas específicas do tórax para favorecer, ajudar o paciente a eliminar secreção. Quando a gente pensa em um paciente com pneumonia, olha, a pneumonia está bem falada perante essa pandemia. A pneumonia, ela promove a produção de secreção nas vias respiratórias do pulmão. Essa secreção, ela vai se espalhando pelo pulmão e não permite a passagem do oxigênio nem do gás carbônico. Ela toma o espaço que era de passagem desse ar, né? Se ela toma a área de passagem, como é que o oxigênio vai chegar aos nossos tecidos? Como é que o nosso corpo vai eliminar o gás carbônico sem essa via de passagem liberada? Fica complicado, né? Então, o fisioterapeuta tem manobras, né, que são realizadas no tórax do paciente, manobras que podem ser decorrentes de terapia manual, manobras que podem ser orientadas se o paciente estiver lúcido, né, e colaborativo, né, que às vezes o paciente está lúcido, mas não colabora na realização do exercício. Ou também manobras que, com o aparelho lá de ventilação mecânica, são feitas alterações nos parâmetros para facilitar a remoção da secreção dos pulmões e ajudar na aspiração. Então, é muito comum também nas unidades de terapia intensiva a gente ver colegas chamar o fisioterapeuta para fazer a aspiração do paciente, porque a gente faz algumas manobras e a secreção ela solta, né? Ela vai para as vias aéreas superiores e acaba que a remoção da secreção, que é feita pelo fisioterapeuta, acaba sendo um pouco mais eficiente do que o dos outros colegas que não fazem essa terapia, porque não é a área de perícia deles, né? Mas o enfermeiro, o técnico e até mesmo o médico, eles podem fazer a aspiração, que é para fazer a remoção da secreção? Podem. Essa aspiração só acontece em pacientes que estão entubados, né, com aquele tubo de respiração na boca, ou traqueostomizados, com aquela via de acesso à traqueia no pescoço. Não. A aspiração também pode ser feita só em boca e nariz, né? Que às vezes o paciente está tão congestionado que é necessário aspirar secreção da boca e nariz. É até uma rotina, né? Primeiro, né, se o paciente estiver entubado por via oral ou via traqueostomia, a gente fazer primeiro a aspiração das vias aéreas inferiores,
para depois fazer as das vias aéreas superiores, sendo que todas são feitas, né, para promover um conforto ao paciente, que é incômodo, né, tá ali sempre com secreção nas vias aéreas, além de dificultar a respiração, né, dificultar a troca dos gases, do oxigênio e do gás carbônico. Então, sim, o fisioterapeuta, ele faz sim a remoção de secreção. E o paciente estando colaborativo, a gente faz um fortalecimento da musculatura, né? Se necessário. É regra que toda vez que o paciente estiver entubado, ele vai ser necessário fazer um fortalecimento da musculatura respiratória? Nem sempre, né? Às vezes o paciente, quando sai da parte de sedação, né, que começa a participar mais da respiração e das funções do corpo dele, tem paciente que colabora bastante, já sai da UTI muito recuperado, né? Muitas vezes passa um período curto na enfermaria e já tem alta, né? O nosso objetivo é esse, é que o paciente saia saudável, né? Então é isso. Além disso, assim como qualquer outro profissional em uma unidade de terapia intensiva, o paciente ou o fisioterapeuta, ele também vai aplicar medidas de controle da infecção hospitalar. Então, o uso de EPIs, lavagem das mãos, né? Evitar o trânsito frequente e desnecessário ao leito do paciente, né? Até para que tanto não pegue do paciente transmitindo para outro, quanto levar para o paciente, né? Então, é importante sim que, assim como outros profissionais de saúde, o fisioterapeuta também esteja apto e ciente das medidas de controle da infecção dentro do hospital, né? Vale ressaltar que o fisioterapeuta, né, que é a minha área de perícia, assim como todos os profissionais da área de saúde numa unidade de terapia intensiva, a gente não sai de um paciente com a mesma luva e vai atender outro, né? Precisa trocar de luva, lavar as mãos, higienizar, o estetoscópio se não tiver um no leito, né? Mas a maioria das unidades de terapia intensiva, eles já deixam um estetoscópio, né, que é aquele aparelhinho de ausculta, pra gente auscultar pulmões e coração. Cada leito já tem um estetoscópio, né, que é interessante para que o paciente, para que não ocorra a transmissão através do estetoscópio de um paciente para outro, né? Então é muito importante e interessante essa questão. O fisioterapeuta, ele também vai fazer o posicionamento no leito, né? Mas o posicionamento no leito, ele não está restrito ao fisioterapeuta, né? Mas quando o fisioterapeuta vai lá fazer o atendimento fisioterapêutico, ele vai posicionar o paciente, né? Ah, Amanda, mas o paciente na unidade de terapia intensiva, ele não está sempre na posição deitado de barriga para cima, que a gente chama de decúbito dorsal? Não é o indicado. O indicado é que o paciente mude os decúbitos, mude de posição. É importante que o paciente deite de lado, né? É importante que o paciente deite do outro lado. É importante que o paciente faça a posição prona. A posição prona é o decúbito ventral, é o deitar de barriga para baixo, né? A mudança de posicionamento vai ser importante para evitar, para prevenir as úlceras de pressão, né? Quem sabe aí o que é úlcera de pressão? É aquela feridinha, né, que geralmente aparece onde há pressão nos ossos, né?
região do sacro, né, entre os glúteos. É muito comum pacientes que ficam longos períodos internados apareçam com uma úlcera de pressão, também conhecida como escara, acho que talvez vocês conheçam melhor como escara, na região do sacro, né, que é entre os glúteos, na região dos calcanhares, né, região do dorso, próximo ao ombro, na lateral do quadril, joelho, né, são regiões onde há onde estruturas ósseas estão proeminentes. E quando o paciente fica muito tempo naquela posição, em uma posição só, essa pressão que é feita na proeminência óssea começa a causar uma necrose, uma morte tecidual, né? E essa morte tecidual é ruim, muito ruim para pacientes internados, porque acaba sendo uma porta aberta para outras infecções, né? Se ele não estiver infectado, se o que levou à internação desse paciente foi uma alteração neurológica, por exemplo, e ele tem o aparecimento da escara, ele pode desenvolver uma alteração infecciosa, né? Pegar uma bactéria, um vírus, que apesar de toda a limpeza exemplar que o pessoal da equipe de limpeza faz nos hospitais, quer queira, quer não, é um ambiente que é exposto a vários tipos de doenças no mesmo lugar, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com essa questão, né? Então a gente faz também o posicionamento no leito, né? Posição decúbito lateral direito, decúbito lateral esquerdo, posição prona, né? Nem sempre é possível fazer, porque na unidade de terapia intensiva, às vezes o paciente está muito cheio de fios, vamos chamar assim, né? Para ser uma maneira de falar mais tranquila, né? Para que todo mundo entenda. Então, às vezes ele está muito cheio de fios, né? Às vezes ele está com um dreno no tórax ou um dreno de um procedimento cirúrgico, né? Porque em cirurgias longas, após o procedimento cirúrgico, o paciente é levado à unidade de terapia intensiva para ter um acompanhamento imediato após o procedimento e após a diluição, né, a perda da atividade da anestesia, que durou muitas horas, né? Então, nem sempre é possível fazer a mudança de decúbito desejada nas unidades de terapia intensiva. Mas o paciente, estando o mais livre possível, é sempre importante e bom, sim, fazer a mudança de decúbito. Ao contrário que muita gente pensa, nas unidades de terapia intensiva também vai ocorrer a sedestração. Sedestração, para quem não sabe, é a posição de sentado. Opa, agora o mundo caiu. Na unidade de terapia intensiva, o paciente senta? Senta. O paciente fica em pé, em ortostase? Fica. O paciente anda na unidade de terapia intensiva? Anda, né? Tudo, é claro, dependendo do nível de consciência desse paciente. Se esse paciente está alerta, se ele não tem lesões ou traumas neurológicos graves a ponto de restringi-lo ao leito, a gente pode sim pode e deve, né, colocar esse paciente para sentar, para ficar em pé e, em muitos casos, também para fazer uma caminhada na unidade de terapia intensiva, né? Então, é muito importante. Tem uma pergunta aqui, né? Deixa eu ver essa pergunta. Como é feito o tratamento de úlceras de pressão? O tratamento ali varia bastante, tá, Núbia? Assim como todos.
O tratamento depende do tamanho da úlcera, depende se ela está infectada ou não, mas o tratamento consiste basicamente no estímulo da produção de novas células e tecidos e na redução ou retirada da pressão no local em que ocorreu a úlcera. Então, se o paciente ficava sempre deitado de barriga para cima, né, no decúbito dorsal o tempo inteiro, ele teve uma úlcera de pressão, que a gente conhece também como escara, na região sacra, né, entre os glúteos, eu tenho que mudar a posição dele. Eu vou ter que colocar ele mais vezes em decúbito lateral direito, mais vezes em decúbito lateral esquerdo, mais vezes na posição prona, né? E o menos possível na posição de decúbito dorsal, na posição de barriga para cima, né? Para evitar que essa pressão permaneça no local que já abriu uma úlcera, né? A úlcera, ela também é tratada com debridamento, que é um procedimento cirúrgico de retirada de tecido necrosado. Sim, com bisturi, o médico que vai fazer isso, certo? Ele vai retirar o tecido morto para o tecido vivo conseguir se multiplicar e vir a fechar essa úlcera de pressão, certo? Obrigada, Rodrigo. Então, assim, uma unidade de terapia intensiva, muito do que as pessoas imaginam que é aquele paciente o tempo inteiro deitado, ou aquele paciente o tempo inteiro prostrado, o paciente não comunicativo, não é necessariamente assim. É claro que vai ter pacientes assim, né? Uma unidade de terapia intensiva é de pacientes graves, de pacientes críticos, né? Que precisam de um acompanhamento constante. Mas vale ressaltar que existe esse outro lado, né? Que é o lado da recuperação e do encaminhamento desse paciente que estava na unidade de terapia intensiva para a enfermaria e para depois, e logo depois, uma alta médica, certo? Então, essa questão do posicionamento, né, e que ele vai levantar, vai andar, vai sentar na UTI, vai. Uma questão muito importante, né, feita por todos os fisioterapeutas é orientar o paciente, né? Orientar o que ele pode fazer após a internação, se ele vai precisar de acompanhamento ou não, né? Orientar alguns exercícios ou posicionamentos que ele pode tomar em casa, né? Para visar uma melhora completa, né? Que muitas vezes é possível sim, do quadro clínico dele e vir a retornar suas atividades de vida diária, certo? Além de todas essas funções que o fisioterapeuta faz na unidade de terapia intensiva, a gente também vai avaliar, vai monitorar os parâmetros cardíacos desse paciente, cardíacos e respiratórios, que é aquele quadradinho que fica, né, que é o monitor, né? Aquele monitor, ele é muito importante na unidade de terapia intensiva porque ele dá as informações básicas ali do paciente. Frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, saturação de oxigênio, que é a quantidade de oxigênio que o corpo, né, está recebendo. Então, ali tem as informações imediatas. Toda vez que o fisioterapeuta, qualquer profissional, né, vai lá prestar um atendimento a esse paciente, a gente vai chegar e vai olhar aquele monitor, vai monitorar aquele monitor. Se é algo que a gente pode fazer, a gente vai fazer, né, para melhoria do nosso paciente. Se não, a gente chama outros profissionais da equipe para ajudar na monitorização e equilíbrio dos sinais vitais do nosso paciente, tá? O fisioterapeuta,
deixei essa parte um pouco mais por último, porque às vezes na unidade de saúde a gente não lembra muito que é o fisioterapeuta que vai monitorar a ventilação mecânica do paciente na unidade de terapia intensiva, né? Então, a ventilação mecânica, que é aquela ventilação invasiva, né? A gente vai cuidar da ventilação não invasiva, da ventilação espontânea e da ventilação invasiva. Nós vamos gerenciar a ventilação desse paciente. Qual é a diferença entre esses três? A ventilação espontânea é a que nós estamos tendo aqui agora, né? Nós estamos em ventilação espontânea, respirando o ar que contém oxigênio do ambiente, né? A ventilação não invasiva são aparelhos que vão auxiliar na ventilação desse paciente, né? Vocês já viram alguns pacientes só com a máscarazinha, sem estar entubado, né? Ou só com catéter nasal, enfim, são equipamentos, existem equipamentos, né? CPAP, BIPAP, que vão auxiliar na ventilação não invasiva, vai auxiliar na boa ventilação dos pulmões, mas sem que haja um tubo que passe pelas vias aéreas superiores e chegue nas vias aéreas inferiores. A ventilação invasiva é aquela feita através do tubo, né? O paciente está entubado, né? Grande parte das pessoas que estão nas unidades de terapia intensiva, que adquiriram o coronavírus, estão entubados e em uso de ventilação mecânica. Quantas vezes vocês já ouviram isso aí no noticiário, né? Então, o paciente entubado é aquele que tem um tubo de respiração, certo? Esse tubo ele pode ser via oral, né? Via boca, ele vai até a traqueia, passa a boca, faringe, laringe, chega na traqueia. E em casos em que essa ventilação, né, invasiva dure muitos dias ou várias semanas, é feita uma traqueostomia, que é um procedimento cirúrgico de abertura na traqueia para uma ventilação invasiva, uma ventilação mecânica dos pulmões, certo? Então, o fisioterapeuta ele vai gerenciar isso, né? Nós vamos avaliar a função muscular respiratória, nós vamos verificar se essa função respiratória do paciente, muscular respiratória do paciente, está sendo suficiente para a manutenção dos níveis básicos da hemodinâmica dele saudável, né? A oxigenação do sangue, a frequência cardíaca, a frequência respiratória. Então, a gente vai avaliar isso, né? E vamos monitorar o ventilador mecânico, né? Os parâmetros lá colocados no aparelhinho de ventilação mecânica, geralmente quem faz isso é o fisioterapeuta, certo? Quem coloca o valor da PIP, quem coloca a fração de oxigênio, o volume de ar que vai entrar, né, nos pulmões, e a gente vai ajustando esses parâmetros de acordo com cálculos, certo? De acordo com cálculos realizados para uma ventilação adequada para cada paciente. É claro que existem algumas tabelas que vão ajudar na ventilação imediata, mas nós vamos ajustar a ventilação mecânica para o corpo e para o tórax de cada paciente, né? Visando e lembrando a todos que cada paciente é diferente, cada tórax é diferente, cada pessoa é diferente, né? E cada pessoa vai precisar de um parâmetro específico e diferenciado para gerar uma ventilação eficaz e que vá ser benéfica
para o organismo como um todo e para a boa oxigenação do nosso corpo, certo? Então é isso. Outro ponto importantíssimo, agora que já tá fechando, que eu já tô passando um pouquinho do tempo. O que acontece, né? Como é que é feita a retirada da ventilação mecânica, a retirada do ventilador, a retirada do tubo de ventilação, né? Ela é feita através do que nós chamamos de desmame. Quem vai fazer esse desmame? O fisioterapeuta, né? Vai realizar e avaliar o desmame, certo? O desmame é um treinamento, né, que o fisioterapeuta faz com o paciente para que aos poucos ele vá aprendendo a respirar de novo sem o ventilador. A gente precisa pensar que o nosso corpo se acostuma muito fácil com o que é fácil, com o que é bom. Então, se eu tenho um tubo de respiração, um ventilador que vai mandando ar para o meu pulmão, eu consigo ter oxigênio no meu corpo e não preciso fazer esforço. Quanto mais tempo esse paciente fica nesse processo de ventilação mecânica, maior é a dependência dele do ventilador, né? Então, toda vez que um paciente, que é necessário entubar um paciente ou é necessário colocar esse paciente em ventilação mecânica, a gente visa ficar com esse paciente em ventilação mecânica, em VM, o menor possível, certo? Para que ele não se acostume e não tenha perdas no tecido muscular, porque o músculo atrofia, né? Quando um indivíduo sofreu um acidente, né? Infelizmente, Deus lhe guarde, sofreu um acidente. E aí ele perde os movimentos dos membros inferiores, das pernas. Com o passar do tempo, após esse acidente, o que acontece com as pernas desse indivíduo? Atrofia a musculatura. A musculatura ela vai ficando mais estreita, vai ficando rígida, né? O mesmo pode acontecer com a musculatura respiratória, né? Se eu não preciso contrair os músculos da respiração para obter o oxigênio que meu corpo precisa, meu músculo pode parar de funcionar. Ele pode ficar lá tranquilo que alguém está fazendo o serviço por ele. Então, o desmame, em alguns casos, a gente precisa treinar de novo a musculatura respiratória, ativar essa musculatura respiratória, lembrar esse corpo que é os músculos respiratórios que fazem a respiração, né? Que fazem com que entre o oxigênio no organismo, né? Com que entre o oxigênio no organismo e saia o dióxido de carbono, certo? Então, quem avaliar o desmame e realizar esses desmame é o fisioterapeuta, certo? Assim como o desmame, a extubação, se o paciente está entubado para a ventilação mecânica, vai ter um momento que ele vai precisar ser extubado, né? Então eu vou treinar esse paciente para que ele relembre a musculatura respiratória, para que ele volte a usar a musculatura respiratória, para que eu consiga extubá-lo. E no processo de extubá-lo, ele consiga ficar respirando bem, respirando espontaneamente, tranquilo, né? Sem ter fadiga, fadiga é o cansaço, sem ter o cansaço, sem ter desconforto respiratório, né? Com a ventilação mantendo os parâmetros lá hemodinâmicos dentro do correto, dentro dos parâmetros normais, certo? Então, atuar sim, certo? Então, é isso. Fisioterapia é o cuidado. Opa, estão me ouvindo? Bora lá, apareceu uma mensagenzinha aqui. Então é isso, fisioterapia é o cuidado, né? A fisioterapia vai prevenir, vai
tratar e vai estudar o órgão e os sistemas, né? E o fisioterapeuta na UTI vai ter participação ativa e essencial na recuperação e na alta do paciente da unidade de terapia intensiva. Seja a atuação na função motora desse paciente ou na função respiratória, principalmente, talvez, até na função respiratória, certo? Alguma dúvida, gente? Vi muita gente aqui conhecida. Alguma dúvida? Teve a dúvida das úlceras? Algo mais que eu possa colocar para vocês? Então, eu acho que eu vou terminar, hein? Vou fechar essa live. Queria dizer que foi um prazer imenso, né? Falar um pouco dessa profissão que eu gosto tanto, que eu amo tanto, e que vem cada vez mais mostrando a sua importância no meio da saúde como um todo, né? Na saúde do corpo, na saúde da mente, e enfim. Então, já que não tem assim nenhuma pergunta, eu vou encerrar essa live. Quero agradecer a todos que estiveram presentes, certo? E que foi um prazer de verdade estar aqui com vocês e falar um pouco mais sobre a minha área de atuação. E continuem acompanhando a associação, Associação Nacional de Advocacia Negra. Tem muitas outras palestras ainda essa semana e na próxima semana acredito que vai ter também, certo? Tudo gratuito e online aqui no Facebook. Tchau, gente.